Estudo para pequenos grupos. Personagem da Bíblia, João Marcos, segundo estudo. O tema do nosso estudo de hoje é esquecendo, preencha aí, esquecendo nosso passado. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, Atos capítulo 15, verso 37. No estudo passado nós vimos a questão da maturidade, estudando este mesmo personagem, vimos os seus conflitos, vimos a sua desistência de seguir na primeira viagem. Ele retorna num determinado momento para Jerusalém. Isso gera um grande desapontamento em Paulo, que o havia convidado. Agora vamos ver todo esse processo de João Marcos. Coloque-se no lugar, preencha aí, coloque-se no lugar de Marcos. Você foi selecionado, preencha, você foi selecionado para ser um assistente na primeira jornada missionária do apóstolo Paulo. Você acompanhou, preencha, acompanhou com seu primo Barnabé, outro líder da igreja, enquanto eles pregavam umas boas novas de Cristo. Mas você ficou com medo, preenche, você ficou com medo ou sentiu-se doente? Quero que nesta hora todos nós venhamos ter empatia por Marcos, nos colocarmos no lugar dele e ver o que se passou com ele e que muitas vezes se passa com as nossas vidas em determinados momentos, em algum tipo de circunstância, talvez semelhante ou diferente dessa. Mas nos é oferecida uma oportunidade, uma nova oportunidade. Colocamos que João Marcos desistiu talvez por medo, ou sentiu-se doente, talvez a agenda fosse muito exigente. Quando falamos de missões, estamos falando de grandes desafios. Ir em direção a outros povos, outras culturas. E além das questões normais e naturais de adaptação, há toda uma questão espiritual, porque estavam levando o evangelho da luz no meio de um mundo em trevas, um mundo que precisava ser impactado por esta mensagem de vida, de esperança, de transformação, a salvação que Deus estava estendendo à humanidade através de seu Filho Jesus Cristo. Qualquer que fosse a razão, você deixou, preencha aí, você deixou a equipe e voltou para Jerusalém. A desistência não segue, não conclui, o processo da sua vida fica interrompido. É o que vemos com João Marcos, e estamos fazendo essas aplicações a cada um de nós e nos colocando no lugar dele, imaginando a gente passando por isso. Mais tarde, quando chega a hora da segunda jornada missionária e Barnabé menciona o seu nome, Paulo é contrário. Preencha, Paulo é contrário. E não era apenas
alguém que estava se opondo, ou não estava querendo te dar uma segunda oportunidade diante do seu fracasso, diante da decepção que você causou. Estamos falando de Paulo, um grande referencial naquele momento, um grande homem de Deus, a pessoa que estava sendo usado como ninguém neste desafio de evangelizar, de ir em direção às nações, de fazer missões, de estabelecer igrejas, de ensinar igrejas, discipular igrejas e discipular pessoas para estar trabalhando nesse desafio dos seus dias. Paulo se mostra contrário. João Marcos, de jeito nenhum. Ele não virá, preencha aí, ele não virá. Não depois do que fez na última viagem. Sua autoestima cai ao chão. Não lhe foi dada uma outra oportunidade. O grande nome, o grande apóstolo, missionário, aquele que estava estabelecendo igrejas, diz que você não vai. É contrário a que você esteja incluído nesta segunda viagem. Você olha para si mesmo e se vê derrotado, se vê desapontado, vê que o seu nome não é mais quisto, não há confiança em você. Mas Barnabé, apesar do seu registro histórico, vai à batalha por você. Põe aí, vai à batalha por você. Era o companheiro de Paulo, era um apóstolo, era alguém que estava também ombro a ombro neste trabalho, nesses desafios de estabelecer igrejas, de levar o evangelho a outras nações. E este começa a comprar sua briga. E aí este começa a olhar para você caído, desanimado, com autoestima no chão, mas começa a lutar em seu favor. Dê uma nova chance ao garoto, Paulo. Ele se comportará bem desta vez, eu sei. Ele começa a empenhar a sua palavra e estabelecendo um ato de confiança. Paulo não cede. Põe aí, Paulo não cede. Não posso correr este risco. Paulo tinha em mente aonde iria, o que iria fazer, os trabalhos. E aqueles que não fossem com Paulo teria que confiar plenamente neles para que pudesse ter êxito em tudo aquilo que havia proposto, que havia planejado. Barnabé é igualmente persistente. Se Paulo está dizendo não, vejamos o que diz Barnabé. Ó Paulo, se é assim que vai ser, então João Marcos e eu vamos viajar por nossa própria conta. Põe aí, nossa própria conta. Barnabé não está só lutando por João Marcos, não só dando uma segunda chance, mas está colocando o seu nome nisso, está se associando a este que até então é um fracassado, um derrotado, alguém que produziu decepção. Mas João Marcos está dizendo, Barnabé está dizendo a João Marcos, não, você vai comigo. Olha, Paulo,
nós vamos por nossa própria conta. Você pode perceber que as palavras não são da boca para fora. Ele quer dizer isso mesmo. Ele não está blefando, ele não está colocando palavras apenas para forçar, como se fosse uma chantagem, forçar Paulo a ceder, a mudar a sua posição. Não. Barnabé estava dizendo, olha, se João Marcos não for, eu também não irei. Então, Barnabé diz, preenche aí, Barnabé diz para você, bem, João Marcos, eu acho que é melhor fazermos as malas. Temos muito trabalho à frente. Os desafios, as responsabilidades, o trabalho de Barnabé aumenta em uma proporção muito grande. Uma coisa é estar ombro a ombro com Paulo. Uma coisa é acompanhar, é ser companheiro de alguém do quilate de Paulo, com preparo de Paulo, e já com toda a experiência da primeira viagem missionária, né, que fizeram até o final os dois. Agora ele está dizendo, não, eu vou com João Marcos. E agora ele teria que fazer um esforço muito maior. O peso que viria sobre os ombros de Barnabé seriam muito maiores dali para frente. Todos nós precisamos de alguém que revele nossos altos e baixos, passados, e encoraje, põe aí, a tornarmos-nos as pessoas que Deus nos destinou a ser. Então todos nós precisamos de alguém que revele nossos altos e baixos passados e que nos encoraje. É o que Barnabé está fazendo por João Marcos, encorajando, dizendo, no que depender de mim, vou me esforçar, vou me doar, vou me sacrificar, mas vou trazer João Marcos comigo e esta será a oportunidade para que Deus trabalhe em João Marcos e o faça ser aquilo que Deus destinou que ele fosse. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós assim, que se coloque ao nosso lado, que se empenhe, que se arrisque por nós. Você tem alguém que acredita, preencha aí, você tem alguém que acredita em você, que diz, não, eu me arrisco. Não, eu avalido. Serei avalista desta pessoa, nesta situação, nesta obra missionária, neste trabalho, nesse desafio na obra do Senhor. O que Barnabé faz por João Marcos, muitos poucos fazem, mas é necessário encontrarmos pessoas que se empenhem desta forma. Se você não tem alguém que acredite em você desta forma, peça a Deus para colocar um Barnabé em sua vida. Porque Barnabé fez toda a diferença. Se João Marcos chega ao amadurecimento, à maturidade que nós vimos no estudo passado, foi porque Barnabé se empenhou por ele, se arriscou por ele, acreditou nele, colocou-se ombro a ombro, trouxe para si a responsabilidade
de fazer João Marcos ser o que Deus tinha planejado que ele fosse. A aplicação que temos para hoje é encorajamento, supre os outros com coragem e esperança. Encorajamento, supre os outros com coragem e esperança. Não só olhemos este estudo do ponto de vista de encontrar pessoas que acreditem em nós e nos encorajem e nos encha de esperança, mas também nos tornarmos Barnabés na vida de tantos que estão começando, chegando na vida da igreja, e que estão precisando de alguém que acredite neles, que não desista deles nas suas primeiras falhas, nos seus primeiros erros, mas que acredite que aquilo que Deus tem planejado para a vida do João Marcos se tornará uma realidade, porque nós seremos o Barnabé das suas vidas. Ministre isso na vida de um do outro, abençoe um ao outro, ore um pelo outro, e nós nos encontramos na próxima semana.